No último fim de semana, eu entrevistei aqui na TV Giramundo o ex-ministro Gustavo Bebiano, que fez algumas revelações muito interessantes a respeito dos bastidores do começo do governo Bolsonaro. E uma dessas revelações diz respeito ao momento do convite do então juiz Sérgio Moro para vir integrar a equipe no primeiro escalão e ocupar o Ministério da Justiça. O tempo passou e aí veio o dia do segundo turno, domingo, na casa do Jair. A gente chegou lá à tarde, tipo 5, 5 e meia da tarde, ainda estava claro. O Paulo Guedes estava na sala, me puxa, me chama e fala assim: Bebiano, eu quero conversar com você um negócio aqui importante. E foi a primeira vez que o Paulo Guedes mencionou que estava conversando com o Sérgio Moro. Ele me contou que já tinha tido 5 ou 6 conversas com o Sérgio Moro e que o Sérgio Moro estaria disposto a abandonar a magistratura e aceitar esse desafio como ministro da Justiça. Eu disse 2 coisas ao Paulo. Eu disse, primeiro, Paulo, eu só acredito vendo, porque eu, no lugar dele, não abriria a mão da minha carreira, da minha estabilidade enquanto magistrado, para migrar para uma missão tão turbulenta, com uma vitrine tão grande, sem garantias de nada. Isso gerou uma repercussão enorme, por quê? Porque o PT se sente prejudicado na disputa presidencial justamente por atitudes tomadas por Moro, que, entre outras coisas, tirou Lula da disputa e, há 7 dias da eleição, ele quebrou o sigilo de uma delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci, que sequer havia sido aceita pelo Ministério Público. Como o candidato prejudicado foi o Fernando Haddad, eu estou aqui do lado do ex-prefeito de São Paulo. Haddad, obrigado por ter me recebido. Tudo bem, aqui. Panoso? Muito prazer. Tudo jóia. Bom, eu queria saber de você, como é que você viu essa história? Aliás, o Bebiano, o próprio Moro já tinha dito que havia sido sondado por telefone, mas não havia revelado 5, 6 encontros. Eu queria saber como é que você viu isso tudo. Olha, a primeira preocupação é o ministro da Justiça que não fala a verdade, né? Eu acho muito grave quando você é obrigado a omitir detalhes da tua vida pública, porque nós não estamos falando da vida privada do Moro, estamos falando da vida pública do Moro. Ele é juiz, portanto é um servidor público que tem protocolos a serem observados, dentre os quais a agenda aberta com personalidades políticas. Todo mundo sabia quem era o Paulo Guedes. O Paulo Guedes era o braço direito do Bolsonaro na campanha. Era a quem ele dirigia as perguntas sobre economia. Era o anunciado homem forte do seu governo. Se ele tem 5 ou 6 encontros com o Moro entre o primeiro e o segundo turno, isso deveria ser público, né? Então, ele omitiu, inclusive, do Congresso Nacional essa informação, o que, do meu ponto de vista, revela um viés, como tudo que ele faz na vida. O Moro nunca foi juiz, na minha opinião. Ele sempre foi um agente político, ele sempre teve um projeto de poder. O processo pelo qual ele condenou o Lula é uma verdadeira farsa. Não tem nada ali que pudesse justificar uma condenação, mas a ação da mídia, a ação do Moro, a ação do Ministério Público tentando conduzir, manipular a opinião pública para chegar a um resultado pré-determinado, isso definiu as eleições do ano passado. E o que você falou foi uma manobra das muitas manobras que foram feitas. Essa mesma semana aqui que você está dizendo, que revelou em primeira mão essa informação, nós tivemos a informação vinda do WhatsApp de que 400 mil números de telefone celular foram bloqueados durante a campanha no Brasil. Você já imaginou se cada um desses números fizessem 100, apenas 100 mensagens falsas? Agora, eu não multiplica quero... 100 por 40 mil, quanto que dá? É muita coisa. É muita coisa. Olha, agora, mas eu preciso dizer, você foi condenado por impulsionamento. Queria saber, eu sei que vocês refutaram, mas eu queria saber o que você tem a dizer a respeito dessa Não, história. É diferente. Em primeiro lugar, o nosso impulsionamento foi feito com dinheiro da campanha, não foi feito com dinheiro oficial. E, segundo lugar, nós impulsionamos um site público. Entende? Não era fake news.
Uma coisa é você impulsionar fake news. Mas o tribunal entendeu e já reduziu a multa para R$6 mil. Pra você ter uma Era ideia. 176 mil. Caiu para 6. Por que caiu para 6? Porque eles reconheceram que nós impulsionamos um site de notícias verdadeiras, mas que eram desabonadoras sobre o Bolsonaro, mas falando verdade. Isso é muito diferente de fake news. Tem Deixa nada eu a te ver. perguntar uma coisa. Qual foi, na sua campanha, o reflexo da quebra de sigilo da delação premiada do Palocci? Não, foi monstruoso, pô, foi Jornal Nacional. Quer dizer, gente, não é brincadeira quando você pega uma delação que não foi aceita pelo Ministério Público, que é uma falácia de ponta a ponta. Olha, eu vou te dizer uma coisa, é capaz de, eu não vou falar de 100%, mas é capaz de 99% das afirmações que são feitas ali não serem comprovadas. Agora, de que maneira você acha que isso... Porque essa divulgação da delação premiada do Palocci aconteceu exatamente 7 dias do pleito. Quer dizer, houve um impacto ali naquela semana final. Você acha que você foi prejudicado eleitoralmente? Mas eu e o mundo, né? Eu e o mundo. Qualquer pesquisa que você fizer vai notar isso. Quer dizer, foi uma ação orquestrada, né? A delação, ela em si é uma fake news, ela própria é uma fake news, e a disseminação de fake news por WhatsApp. Eu diria o seguinte, a eleição do Bolsonaro não se explica sem essa orquestração. O que você acha que o seu partido tem que fazer? Paulo Pimenta ontem já disse que quer convocar o ministro para dar explicações, é isso mesmo? Não, se ele mentiu para o Congresso Nacional, é grave. Nos Estados Unidos, eles não têm como referência os Estados Unidos? Nos Estados Unidos, eu não sei onde estaria o Moro, mas certamente no Ministério da Justiça não seria. O Trump tem uma abertura de impeachment contra o Trump por 10% do que o Moro fez. 10% do que o Moro fez está ensejando o processo do impeachment contra o presidente da República. Agora, percebe? Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos chegando numa quadra do tempo em que tudo vai ficando muito complicado. Existe uma baita radicalização, quer dizer, não é nem radicalização, mas é um movimento de exacerbação dos muitos sectarismos, né? Onde é que vai dar isso tudo, na sua opinião? Como é que termina essa história? Olha, no que diz respeito a única oposição real que existe no Brasil hoje é a dos partidos progressistas. Quem está fazendo oposição ao governo Bolsonaro são os partidos progressistas. É o PSOL, o PT, o PCdoB, é o PSB, e é isso. É isso que está fazendo oposição ao Bolsonaro. Nós estamos fazendo oposição de que tipo? Programática. Programática. Nós não estamos incendiando o país, nós estamos fazendo uma oposição programática. Mesmo quando nós chamamos um ato público, é um ato público com uma bandeira específica. É pelo meio ambiente, é pela educação, é sempre com uma bandeira específica, com uma pauta específica que o governo pode inclusive atender. Eu acho que o movimento educacionista do Brasil desse ano foi vitorioso, conseguiu liberar as verbas que o Weintraub queria cortar das universidades. Colocamos 1 milhão de pessoas na rua, de forma ordeira, pacífica, com pauta específica, com um foco, uma beleza cívica, todo mundo na rua, feliz de estar lutando pelo seu país, não tinha ninguém quebrando nada, nem tinha bala, não tinha pau, não tinha nada, tinha só brasileiros que defendiam uma bandeira. Esse tipo de oposição está sendo visto por parte da imprensa como tentativa. Pô, isso é oposição democrática. Você vai suprimir a oposição democrática? Desculpa, mas vocês deram menos trabalho para o governo do que o próprio governo deu para si mesmo. Então, quem faz oposição destrutiva, o governo é o governo. Nós estamos fazendo oposição construtiva. Agora, o governo tem uma ala que faz oposição destrutiva. Imagina você, um jornal de direita, feito o Estadão, tem um editorial pedindo a demissão imediata do ministro da Educação. Porque o ministro da Educação não consegue respeitar nem a própria sombra. Ou seja, é um disparate. Aliás, como é que você Essa viu... cadeira já foi ocupada pelo Gustavo Capanema. Você tem que honrar um pouco o cargo que ocupa. Como é que você viu essa declaração dele sobre a cadela sarnenta da sua mãe? Olha, coisas parecidas? Fábio, eu não estou querendo aqui...
falei do Capanema, eu passei 7 anos naquela cadeira. Você pensa uma frase minha que tenha sido ofensiva a quem quer que seja. Eu respeitava o Paulo Renato, que tinha sido ministro do Fernando Henrique Cardoso, que ia no meu gabinete negociar a aprovação de projetos de interesse público, ia negociar emendas, ia negociar os termos para que aquilo pudesse contar com os votos da oposição. Eu não tinha votos contrários da oposição, porque eu construía junto com a oposição. Me diz 7 anos. Ele não tem 7 meses no cargo. Fiquei 7 anos lá. Tem uma frase minha, uma palavra minha, que possa ser considerada desonrosa ao cargo que eu ocupei. Aproveitando o gancho, como é que você viu aquela história? 2 coisas, que eu não gosto nem de falar, porque essa palavra tão chula, mas em todo caso vai lá. Kit gay e mamadeira de piroca. Eu queria saber o que você achou disso ao longo da campanha. Isso iria, em qualquer circunstância, para o anedotário, né, de um país minimamente civilizado. Mas gerou resultado eleitoral, você acha? Ah, mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Essa pseudo-cruzada, baseada em falsidades. Olha, eu vou te dizer uma coisa também, até por dever de justiça. Eu sofri 10% do que a Manuela sofreu. Os ataques a ela foram 100 vezes maiores. Muito, muito forte. Entendeu? Agora, me atacaram a minha família até o dia do segundo turno. Né? Então, foi uma coisa muito pesada. Muito pesada. Agora, isso começou lá atrás. Isso começou com o Garotinho, com o Magno Malta, com o Bolsonaro, lá atrás. O próprio PSDB tentou se valer dessa história falsa para ganhar os votinhos, mas sem a desfaçatez do governo atual, né? Agora, isso aí permanece, né? Não, como você falou, não virou anedota. Isso permanece no imaginário popular como se fosse algo que tivesse realmente existido. Permanece, porque ele é retroalimentado, esse processo, né? Eles não saíram do palanque até agora. E, te digo, o governo Bolsonaro depende do palanque, deste palanque fundamentalista, pseudo-fundamentalista, eu chamo de fundamentalismo charlatão. Ele depende disso para que o Guedes possa fazer o que está fazendo na economia. O Guedes está taxando desempregado. Precisa dizer mais alguma coisa? O homem está criando imposto sobre salário, sobre seguro-desemprego. A propósito, hoje tem no Globo uma coluna do Merval em que ele fala que o Bolsonaro pediu para o Paulo Guedes tirar um pouco o pé do acelerador das reformas, temendo aquele estado de coisas do Chile. O Chile, para você, mas é essa combinação perversa que vai caracterizar o governo até o fim. É o Guedes fazendo nos bastidores todas as maldades contra o povo e o Bolsonaro fazendo essa pirotecnia fundamentalista. É um complemento isso aí. Uma coisa depende da outra. Olha, vamos passar um pouquinho para o quadro futuro. O Lula disse que você é o plano B. Não disse isso. Não, ele colocou dessa forma, ele tem colocado isso. Ele quer ser candidato, mas ele quer levar você junto pelo país, essa coisa toda. Até porque no PT não existe hoje uma liderança nacional conhecida o suficiente a ponto de assumir o protagonismo numa eleição. Mas tem eleição para prefeito aqui, Haddad. Você, enfim, você leva um saldo da sua gestão. Você é candidato a prefeito ou não? Não, eu não sou. E sobre 2022, nós estamos há 3 anos de 2022. Uhum. A primeira coisa é não perder o foco. Nós temos que defender a suspeição do Moro para que o Lula tenha um julgamento justo. Naquele processo não tem uma única prova contra o Lula. O Lula não era próximo dos diretores da Petrobras, que efetivamente eram os corruptos, foram corrompidos pelos empresários. O Lula não tinha nenhuma proximidade com aquela gente. Nunca despachou com aquele povo. Sabe? É um absurdo o que fizeram. Pularam toda a cadeia de responsabilidade para chegar nele. Então nós temos que defender nesse momento a suspeição do Moro, um julgamento justo para o Lula. E aí o Lula, que tem uma força física, que está afiado, que está com o país na cabeça, nós vamos nos somar ao Lula para a gente chegar em 2022 em condições de eleger alguém do nosso campo. Para você, o candidato então é o Lula, é isso? Porque se você acredita que a condenação não é justa e que ela provavelmente vai ser
cassado pelo Supremo? Eu disse em 2018, esse país só vai sossegar a hora que o Lula concorrer e, se depender de mim, ganhar uma eleição. Mas, Haddad, outro dia ele teve a oportunidade, mais uma vez, de fazer uma autocrítica. Eu, francamente, acho que o PT deve essa autocrítica, porque houve erros terríveis no passado, que são evidentes. Não estou nem falando de culpa de Lula, não é nada disso, mas você concorda com essa opinião de que pedir desculpa por erros do passado expõe o partido em praça pública, de alguma forma? Olha, eu acho que cada um tem uma maneira de se expressar e o Lula é campeão de comunicação. Então, eu, nas minhas entrevistas, vivo fazendo reparos a decisões que nós tomamos no governo e que eu considero equivocadas. Não vejo mal nenhum nisso. Não acho que isso seja sequer uma coisa que possa ser considerada uma autocrítica. É da política você rever decisões e pensar o futuro. Isso não tem nada de demais. O que o Lula, na minha opinião... Mas o Lula não faz, ele não vai. Ele, não, quer dizer, o Lula já ele não fez. ele fez uma autocrítica minúscula lá atrás, quando houve a eclosão do escândalo, mas depois ele tem se recusado. Assim. Eu não sei por que é tão difícil. Você sabe explicar? Eu não penso assim. O Lula já fez várias referências a coisas que ele deveria ter feito quando presidente, que a Dilma deveria ter feito como presidente. E eu considero que isso é saudável ele fazer. Né? Agora, fica essa coisa de todo o foco no PT. Ninguém pergunta para o PMDB fazer autocrítica, para o DEM fazer autocrítica, para o PSDB. Porque teve muita gente enrolada, assim, né? Quando olha o que aconteceu com o PSDB. O PSDB acabou. Acabou. Eu me lembro do Fernando Henrique dizendo assim, nós temos 3 candidatos, o PT tem um e olhe lá, que era o Lula. O que aconteceu com o PSDB? Ninguém pede para esse pessoal fazer uma reflexão sobre o que fizeram com o Brasil. Aliás, você não acha que tem o único que fez autocrítica no PSDB foi o Tasso Gereissati. Uhum. Foi o único que fez uma autocrítica. Agora, você não acha que tem muita punição na seara, no campo do PT e dos aliados, e pouca punição? Sinceramente, eu vejo com muita preocupação o fato de que não há quase tucano preso, né? Não houve. O vexame, o Aécio Neves é deputado federal, está lá na Câmara todo dia e daqui a pouco começam a ocorrer as prescrições. Olha, sabe que é muito difícil falar de um poder, né? Do poder judiciário. Você fala de um poder, se afrontar um poder, dá a impressão que você está desrespeitando. Uhum. E eu jamais quero passar a ideia de estar desrespeitando um poder ou uma instituição, porque tudo que eu fiz na minha vida inteira foi fortalecer as instituições. Sabe, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui prefeito de São Paulo foi criar uma controladoria geral com autonomia plena para que pudesse investigar quem quer que fosse. Desbaratou 4, 5 quadrilhas aqui da cidade de São Paulo. Ninguém me deu crédito, mas também não tem problema, porque eu não fiz para ter crédito. Eu fiz para dormir sossegado. Então, é muito difícil você falar de um poder. É melhor um jornalista falar. Quando você é político, dá a impressão que você está querendo tirar o corpo fora. Para mim, você vê que o governo Bolsonaro entrou dizendo, vamos fazer uma lava-jato da educação, vamos investigar o Haddad, viraram minha vida do avesso lá no Ministério da Educação. Faz 2 semanas disseram, olha, vamos parar com essa história de lava-jato da educação. Sabe por quê? Não é que eles desistiram de investigar, porque o tempo todo, pessoas ligadas a mim que estão no Ministério da Educação ainda, porque são servidores concursados, disseram, estão levantando isso, levantaram tudo. E não acharam nada, sabe por quê? Porque eu sou um professor que exerci dignamente a função de ministro. Então, é muito difícil falar de instituição. Agora, como diz o Gregório do Vivier, tire suas próprias conclusões. É só o Gregório que diz isso, não. Agora, como é que é a sua vida aqui na planície? Você coloca, vou te fazer uma pergunta, antes de você me relatar como é que está a sua vida de volta à atividade acadêmica, essa coisa toda. Se você não é candidato a prefeito e o Lula, na sua opinião, é o candidato a presidente, o que vai ser de você? Olha, quando o Lula, em 2018, me chamou para coordenar o programa de governo, foi em janeiro. Né? Não tinha sequer sentença de segunda instância, que foi no final de janeiro, se eu não me engano. Foi no final de janeiro. Então ele me chamou antes de ter sido julgado pelo TRF4 e falou, olha, Fernando, eu quero que você coordene meu plano de governo. E falou, olha, se depender de mim, se eu ganhar a eleição, você vai ser o ministro da Fazenda. Não tinha ministro da Economia na época. Porque eu quero uma pessoa que não seja economista propriamente,
porque às vezes eu acho que falta um pouco de bom senso, sabe, nas pessoas, e eu quero uma pessoa que entenda de economia, mas entenda mais de política, né, do que é possível fazer, que entenda de gestão pública. Então eu ia ser um ministro do Lula, né, numa pasta importante. Então eu estava me preparando para isso, não estava me preparando para outra coisa. Inclusive porque eu imaginei até agosto que se o Lula não pudesse ser o candidato ia ser o Jacques Wagner. Eu achava isso. Então não estava me preparando para ser candidato a presidente, estava me preparando para ser ministro forte do governo Lula ou do governo Jacques. E hoje, você falou do Jacques Wagner. Hoje no PT, quem mais tem condição de assumir o protagonismo do partido, olha, caso o Lula PT não possa ser candidato? Está bem. As pessoas precisam entender. Nós temos 4 governadores campeões de popularidade. Nós temos Camilo Santana, nós temos Fátima Bezerra, nós temos Wellington Dias, nós temos Rui Costa. Os 4 muito bem avaliados. 3 deles em segundo mandato, com 70%, 80% de aprovação. Nós temos o Lula, nós temos o Jacques, que é senador, mas foi 2 vezes governador eleito no primeiro turno. Então eu sou mais um nesse time, entende? Não tem essa. Nós nunca nos pensamos com projetos... Mais ou menos, eu não concordo com isso de jeito nenhum. Você teve a campanha toda, você, talvez hoje, tirando o Lula, que pertence a outra esfera, você é o maior nome Eu do fico PT. feliz de ser lembrado, mas eu quero te dizer, em 2018, eu me preparei para ser um ministro forte do governo Lula, ou do governo Jacques. O destino me levou a representar esse projeto, me honrou, embora eu tenha ficado triste no dia. As pessoas têm a imagem minha do dia em que a justiça cassou a candidatura do Lula. Não foi um dia feliz para mim, entende? Não foi mesmo. Agora, com tudo o que aconteceu, nós temos levado ao segundo turno, com 47 milhões de votos, 45% dos votos, é muita coisa. Significa que a centro-esquerda está viva, tem um legado, tem um projeto para o país, e mais do que para o país, tem um projeto para o continente, para o subcontinente. Entendeu? É óbvio, a pergunta que eu vou te fazer agora, já sei até a resposta, eu vou fazer assim mesmo, não tem problema. Mas você não acha que o Lula, como líder, é como uma castanheira, por exemplo, ele é tão grande que a sombra dele acaba matando todas as ervas que... Depende como você usa essa castanheira. Então, se você se deixar intimidar por ela não vai... O tamanho dela está dado. Eu não tenho o que fazer a respeito. Eu não consigo diminuir o Lula ou aumentar o Lula. Tem o tamanho que tem. Se você, que acredita no projeto que o Lula representa, se deixar intimidar pela castanheira, você não vai fazer as coisas. Agora, o Lula não é uma pessoa intimidadora. Isso que as pessoas não entendem. Quem eu era quando eu fui nomeado ministro da Educação? Quem eu era? Aos olhos do Lula, eu era um gestor talentoso, só. Eu tinha criado, junto com a Anistela, o ProUni, na gestão do Tarso Genro, tinha feito a lei das PPPs, na gestão do Guido. Ele olhou para mim e falou, pô, esse cara é um gestor talentoso, vou dar uma chance para ele. Mas quem que eu era? Eu não tinha padrinho no partido, eu não representava uma força política. Se você se deixar intimidar, você não vai crescer. Agora, se você usar a castanheira e falar, pô, tem um cara bom aqui, vamos adensar esse projeto com ideias novas, com criatividade, você vai crescer junto. Então, nós não podemos lamentar ter uma liderança como o Lula no país, ao contrário, né? Agora, ela tem o tamanho que tem. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é que você acha que é a perspectiva efetiva de volta da esquerda ao poder no Brasil? Nós estamos vendo uma série de movimentos no continente, parece muito com as primaveras que eclodiram no Oriente Médio. Não é minha opinião. Não é a sua opinião? Não, minha opinião é o seguinte. Até porque, desculpa, são movimentos que não têm um eixo ideológico único, né? Eles são diversos, assim, tem movimentos da esquerda, da direita. Isso. O que está acontecendo é um processo de instabilidade. Nós ainda estamos no marco da crise de 2008. A crise de 2008, ela não é qualquer coisinha que aconteceu. Ela é uma das crises mais severas pela qual o capitalismo já passou. Ela deixou marcas no mundo inteiro. Ela abalou as estruturas do mundo inteiro. O mundo estava com uma perspectiva, que era a integração global, a globalização, a desregulamentação. Ela afetou todo um conjunto de valores, a ponto do Fukuyama, que tinha dito que a história tinha acabado, falou, olha, pelo jeito não acabou e a coisa vai complicar.
E a gente ria quando o Fukuyama dizia aquilo. Eu falava, como é que um cara pode decretar o fim da história? É muita arrogância, em primeiro lugar, mas é uma falta de conhecimento da instabilidade do sistema. Né? Então, ele está revendo a sua própria posição. O que isso significa? Significa que um mundo instável vai gerar muita alternância de poder. O Macri perdeu para o Alberto, não sabemos se a Frente Ampla vai ganhar no Uruguai, no Chile o Piñera, depois de um ano de governo, já está no sal, está uma crise enorme na Bolívia por conta de um golpe militar, né? Venezuela continua sem uma saída pactuada para restabelecer um conjunto de valores que possa dar segurança para o cidadão de um horizonte de liberdades garantido. O Trump tem um processo de impeachment em curso, o Brexit não ata nem desata, e por aí vai. Então é um período de instabilidade. Não tem primavera nenhuma acontecendo. É um outono ainda que nós estamos vivendo. Me conta uma coisa, como é que é a vida na planície? Como é que é ter tido tanto poder, ter governado a maior cidade ao sul da linha do Equador, ter sido candidato a presidente da República e agora está voltando à universidade? Olha, eu não tenho obsessão nem por poder, nem por dinheiro, nunca tive na vida nada disso. Para mim são instrumentos de transformação para melhor da sociedade. Então, eu sempre... Você sabe que eu tinha uma curiosidade? Quando eu fazia um check-in num hotel, tinha lá profissão, né? Eu nunca botei ministro, prefeito, eu sempre botei professor, que é a minha profissão. Então, eu nunca me vi de outra maneira. Eu sempre fui um professor universitário. Agora, eu acordo bem cedo porque eu vejo minha filha só no café da manhã. Então, eu acordo cedo para ficar com ela. E antes de você chegar aqui, eu estava lendo, estava fazendo pesquisa, entendeu? Eu estava escrevendo. Como é que é a sua rotina, Haddad? Como é que é a sua vida agora? Como é que você organiza o seu tempo? Pesquisa e aula e militância. É bem simples a minha vida. Olha, tá bom, já estamos caminhando aqui para o finalzinho da entrevista, mas antes de terminar, eu gostaria de saber de você como é que vai ser o próximo ano. O quadro é o seguinte, nós vamos ter um cenário disruptivo na política e vamos ter uma economia começando a respirar. Como é que vai ser que a esquerda vai se afirmar num processo tão complicado como esse? Então, mas é preciso ponderar bem. Em primeiro lugar, não tem nenhum sinal de arranque da economia a ponto de fazer a prosperidade chegar na porta da casa do brasileiro. Uhum. O que o Brasil vai viver nos próximos anos é um crescimento médio de 2,5%. Eu previ isso. O ano passado, uns estavam dizendo agora vai bombar, os outros estão dizendo o governo não chega até o final do primeiro ano. Eu dei uma entrevista para o jornal Nexo, dizia o seguinte, olha, não vai acontecer nenhuma coisa nem outra. Nós estamos há muito tempo sem crescimento, o Brasil vai retomar um crescimento medíocre. Não vai passar de 3, não vai ficar aquém de 2, na média dos próximos 4 anos. Ele, inclusive, queimou a largada. O Brasil poderia estar crescendo mais esse ano. Na sua opinião, não permite a população sentir nenhum benefício? Não vai sentir, porque a população cresce quase 1% ao ano. Então, você vai ter um crescimento per capita de 1% ao ano, mas concentrado no andar de cima. Quem vai ganhar dinheiro é o andar de cima no governo Bolsonaro. Os desempregados, os empregados precarizados, o servidor público, essa turma é que vai pagar o preço para o andar de cima ficar um pouco mais rico. Você vê aqui um cenário como o cenário do Chile? Eu acho que são situações bem diferentes, na minha opinião, né? O Brasil deu conta. Uma coisa que as pessoas precisam entender, o Lula preparou esse país para a crise. Nós temos dois mananciais de reserva que garante uma certa blindagem para o Brasil. Nós temos quase 400 bilhões de dólares em caixa, que basicamente foi o Lula e a Dilma que deixaram, e nós temos o pré-sal, que é dólar. Pré-sal é dólar, não é outra coisa, né? Você tem lá tantos bilhões de dólares enterrados, né, no pré-sal. Então, ponto. Isso aí garante ao Brasil navegar. Agora, com um governo desse, não vai chegar na porta do brasileiro que mais precisa. Vai chegar na casa do banqueiro. A prosperidade vai chegar para o velho da van,
vai chegar para os bancos, não vai chegar para o desempregado que está 6,5%, 7% mais pobre a partir do mês que vem. Você acha que o Bolsonaro termina o governo ou o clima que está sendo pintado aí, quer dizer, essa perspectiva toda de golpe que se fala, as ameaças de AI-5, de volta do AI-5, olha, tudo isso vai conspurcar o Bolsonaro não tem nenhum apreço pela democracia. E nós temos aí quase 20% dos brasileiros que também não têm, pelas últimas pesquisas. Nenhum apreço pela democracia. Então o Bolsonaro só não vai cometer desatinos contra as instituições se não puder. Ou seja, se não houver resistência democrática no Brasil, tudo pode acontecer com ele. Porque ele é uma pessoa instável, inclusive psicologicamente. Ele é uma pessoa com problemas assim, notáveis. Qualquer psicanalista vai te dizer isso. Então é uma pessoa perigosa nesse sentido, em função da instabilidade emocional. É muito instável. Então a gente tem que estar sempre defendendo as instituições democráticas, a República, porque existe esse risco. Menor do que um ano atrás. Porque mas você acha que hoje, politicamente, a gente tem mais densidade? Tem. E se a gente continuar rodando o país, conversando com as pessoas, isso vai mostrando uma capacidade de reação a qualquer arbitrariedade da parte dele. O que pode instabilizar o governo é o que o Bolsonaro fez nos verões passados, porque não foi num só. O Bolsonaro passou 30 anos fazendo coisa errada. O Bolsonaro enriqueceu pessoalmente sem explicar a fonte dos recursos da família. O Bolsonaro está metido até a medula com as milícias do Rio. Amizade íntima, a ponto de nomear no seu gabinete parentes e oferecer medalhas de honra para milicianos. Então, a questão da milícia com o Bolsonaro não é uma proximidade qualquer, é uma intimidade. Né? E a Marielle, você acha que tem a mão da família ali, não? Olha, não é muito leviano da minha parte dizer. O que eu acho é o seguinte, tudo que foi, na minha opinião, ela foi morta pela milícia. Eu tenho quase certeza absoluta. E se foi a milícia que fez, no mínimo, é alguém próximo dele. Ele não precisa ser o mandante, nem nada disso, porque isso não quero passar do tom. Mas tudo que a milícia fez, a milícia no Rio, ela funciona organizada. Não tem cada comunidade uma milícia. Tem comando geral ali, sabe? Existe o PCC da milícia. Uhum. Entende? A milícia tem o seu comando central. Ela não são células atomizadas no Rio de Janeiro. E essa família estaria ali no núcleo desse... Não, é intimidade, gente, não é... Bom, última pergunta é a seguinte, na cidade de São Paulo a gente vê assim, você mudou a cara da cidade, implantou as ciclovias, fez surgir um conceito muito interessante de cidade para pessoas, não para carros, que encontrou muita resistência. Eu mesmo defendia muito isso, embora criticasse outros aspectos da sua gestão, e a gente vê que as ciclovias, por exemplo, sobreviveram, né? O Dória falou muito mal das ciclovias. Todo o plano de mobilidade, se você for pensar, as faixas de ônibus sobreviveram, ele falou que ia te retirar. As ciclovias sobreviveram. A redução de velocidade, com exceção da marginal, sobreviveu na cidade inteira. O número de mortos e feridos caiu drasticamente na cidade de São Paulo. A regulamentação dos aplicativos sobreviveu. Tudo que foi feito na mobilidade sobreviveu. O plano diretor que ele ia destruir sobreviveu. Eles não conseguiram reintroduzir mudanças no plano diretor. Na cultura, que nós fizemos uma pequena revolução, carnaval de rua, parque, praça Wi-Fi, SP Cine, tudo que foi feito no plano da cultura, tentaram destruir, não conseguiram, sobreviveu. Então, eu estou te dizendo assim, nós estamos já indo para o último ano de gestão Dória Covas, e aquele projeto de cidade resistiu. Quer dizer, o legado permaneceu, resistiu. Né? Agora, como é que você avalia a gestão Dória Covas? Como é que você avalia essa quadra do mandato? Os projetos de privatização, tudo que eles disseram que eles falaram, nós vamos vender a cidade, vamos vender a Embi, Interlagos, vamos arrecadar 7 bilhões de reais para investir. Zero. Não aconteceu nada na cidade. Não tem um projeto que foi anunciado diferente do que eu estava fazendo, que saiu do papel. O que está saindo do papel? São os céus que estavam com 50% da obra pronta.
São os hospitais que estavam com 80% num caso e 20% no outro pronto. O que está saindo, os piscinões que eu licitei, entreguei vários, né, estão saindo do papel. O que está saindo do papel é o que tinha sido planejado no governo anterior. E o que não saiu do papel, eu dou graças a Deus de não ter saído, porque eram projetos furados. Vender intervalo. Fazer uma provocação, você está gostando da gestão deles, é isso? Não, sabe o que me incomoda na gestão deles? Que eles perderam 2 anos e meio. Perderam 2 anos e meio criticando uma coisa que eles estão sendo obrigados a retomar. A obra do Anhangabaú que está sendo feita, quem é que fez o projeto e licitou o projeto? O projeto foi todo desenhado na minha gestão. Todo. Pelo menos não houve algo. Aí eles ficaram 2 anos e meio para botar a obra para andar, para entregar no último ano e dizer que é deles. Pelo menos não houve uma ruptura, digamos assim, de natureza ideológica. Houve um interregno. Uhum. E o que ia ser ruptura, que era a venda da cidade, não se concretizou. Tá bom, Haddad, olha, quero agradecer muito aqui a entrevista. Tem mais alguma coisa que você queira dizer? Não, fica à vontade também. Então tá bom, então muito obrigado para você. Obrigado, Fábio. E muito obrigado para você que assistiu a gente aqui também. Tchau, até a próxima.